Malaquita, em forma de pó e misturada com gordura de ganso ou boi até formar um creme pastoso, é espalhado na pálpebra. A seguir, temos o rouge, do qual não se tem muita evidência na antiguidade, exceto na tumba de Nefertari. Na tumba de Nefertari, pode-se ver que o rouge é pintado de maneira deliberada. Talvez porque ela quisesse que as pessoas soubessem que ela podia usar rouge e porque era alguém notavelmente especial. Outro item importante de sedução da caixa de cosméticos de Nefertari é o batom. O batom é feito da mesma substância ocre que o rouge, misturado com óleo de semente de alface. Como toque final, Nefertari usaria perfume. Hoje, como na antiguidade, o Egito fabrica um dos afrodisíacos mais aromáticos do mundo. E isso seria misturado novamente com óleo ou gordura e depois poderia ser aplicado em todo o corpo. Às vezes, a mistura com óleo também era aplicada no cabelo, para que as pessoas pudessem sentir tal fragrância. Em um local muito quente, onde as pessoas transpiram bastante, o perfume se torna um dever cívico importante. Talvez o artigo mais chamativo no arsenal de uma mulher real seja a roupa. As pinturas de Nefertari a retratam usando um vestido de linho translúcido. A pintura é tão boa e o linho tão fino que pode-se ver a pele da mulher. As mulheres reais teriam tido à disposição uma das roupas mais finas em todo o Egito Antigo e Nefertari teria tido linho especialmente fino envolto em seu corpo e era muito transparente e podia-se ver as camadas e depois as partes da pele através do linho. E isso teria sido muito erótico e evocativo e certamente a teria tornado muito sedutora e irresistível a Ramsés II. Com o seu vestuário sensual, perfume encantador e beleza estonteante, Nefertari é escolhida por Ramsés para ser a esposa do deus. Ela leva seu poder a novas alturas. Durante o 33º ano de seu casamento, Ramsés a homenageia com um dos complexos de templo mais imponentes, Abu Simbel. Esculpido nos rochedos próximos à fronteira do sul do Egito com o Sudão, a fachada do primeiro templo contém 4 estátuas gigantes de Ramsés o Grande, sentado. No segundo templo estão 6 estátuas colossais. Com aproximadamente 9 metros de altura, elas estão entre as maiores de todo o Egito. Em um ato extremamente raro no Egito Antigo, Ramsés retrata Nefertari com a mesma estatura que ele. Nefertari tinha status especial no pequeno templo de Abu Simbel. Ela é retratada em estátuas colossais na fachada do templo, onde normalmente espera-se encontrar apenas estátuas do rei. E do lado de dentro, ela é mostrada fazendo oferendas diretamente a imagens de divindades, e isso também é algo que normalmente apenas o rei fazia. Como esposa do deus e esposa do faraó, diplomata e amante, Nefertari manteve-se na mesma posição que o faraó Ramsés por 25 anos de seu reinado. E então, aos 46 anos de idade, Nefertari adoece e morre. Ramsés governaria por mais 42 anos, mas jamais esqueceria o amor de sua vida. Para lamentar sua morte, Ramsés constrói a Casa da Eternidade de Nefertari, uma tumba exuberante no Vale das Rainhas. As paredes do templo estão repletas de hieróglifos coloridos,
conferindo ao templo seu apelido moderno, Capela Sistina do Egito. É considerada a maior tumba já encontrada no Egito Antigo. Com isso, Nefertari conquista a maior homenagem de todas, a imortalidade. Mas a glória que Nefertari e Ramsés II trazem ao Egito não dura. 100 anos depois, na época de Ramsés VI, o Egito é mutilado por governantes fracos e agitação civil. Guerreiros de Núbia invadem e, pela primeira vez na história, papéis são invertidos e o Egito é conquistado pela colônia do Sul. O ano é 1150 a.C. e um poder familiar está para se reerguer, as esposas do deus de Amon. Mas, desta vez, são as mulheres negras de Núbia. Antes das novas faraós negras continuarem a conquista do Egito do Norte, elas devem assegurar a cidade sulista de Tebas. Para fazer isso, os reis núbios ressuscitam a posição de esposa do deus. Eles entregam o título às filhas na esperança de expandir o próprio poder. Mas, com o tempo, as filhas transformam o poder religioso em poder político e usurpam o governo dos faraós. No complexo de cemitérios Medinet Habu, em Tebas, egiptólogos estão revelando a extensão do poder detido pelas esposas do deus. As mais importantes esposas do deus estão enterradas aqui em Medinet Habu. Elas eram mulheres poderosas que representavam o poder político e religioso. Elas governaram o Egito como reis. Essas mulheres eram de Núbia, que hoje é conhecido como Sudão, e sob o governo delas reunificaram o Egito e introduziram um período de renascença em arte, cultura e política que durou mais de 500 anos. O local das capelas das esposas do deus começa a indicar o poder dessas mulheres núbias. Na frente de um monumento antigo, construído pela faraó Hatshepsut, e ao longo da rota até um templo construído pelo faraó Ramsés III, a esposa do deus Amenirdes construiu sua capela funerária. Mas o verdadeiro indicador de seu poder está no pátio da capela, onde ela é retratada na antiga tradição dos deuses e reis. O fato de que as esposas do deus realmente governaram como reis é bastante evidente nessas cenas da capela da tumba em Medinet Habu. Aqui temos Chapeuept, uma das esposas do deus antes dos deuses Rei Horáctic e Ísis. E aqui está bem claro que ela está no mesmo nível que esses deuses, e isso é extraordinário, porque as pessoas que não são reis ou rainhas serão menos mostradas que os deuses. Outro símbolo da soberania dessas mulheres está aqui. Aqui está uma representação de Amenirdes, outras das esposas do deus, e na testa ela usa a cobra, chama-se Uraeus, e é o símbolo da realeza. Outra indicação é que o nome dela, Amenirdes, está aqui circundada em um cartucho oval, e isso novamente é um privilégio de reis e rainhas. Frequentemente, as esposas do deus são retratadas usando a coroa de 2 penas, um ornato real para a cabeça que simbolizava a autoridade sobre os 2 reinos do Egito. Dentro do templo de Amenirdes, Títer descobre mais evidências do poder das esposas do deus. Aqui, Amenirdes presenteia oferendas diretamente a Amon. É uma honra reservada apenas a um rei. E em 2 cenas parecidas, Amenirdes oferece touros para o sacrifício a uma estátua de Amon. Enquanto devotos de Amenirdes oferecem touros para o sacrifício à estátua da esposa do deus, a iconografia sugere que o status das esposas do deus é igual ao dos deuses. Uma coisa é certa. Sob o governo das esposas do deus, o Egito atinge novo auge e Tebas se torna uma das maiores cidades do mundo. Mas, em meados do século VI a.C.,
Enquanto Tebas prospera sob o governo feminino, faraós fracos no norte são ameaçados por invasores de fora. Desta vez, são os assírios. Os assírios dominam o norte do Egito e acabam abrindo caminho para o sul, cercando os portões de Tebas. Após várias tentativas sem sucesso, os assírios finalmente entraram em Tebas. Segundo os registros históricos dos assírios, houve um tremendo saque na cidade. Queimaram as imensas portas de madeira que estavam nas entradas do templo, levaram embora as estátuas de ouro que estavam nos santuários e, segundo o rei assírio, os egípcios sentiram a amargura de suas armas. O saque e a devastação de Tebas foi o fim da maior cidade do mundo antigo. Tebas foi reduzida a uma cidade fantasma coberta pela areia. Nos 500 anos seguintes, os intrusos ignoraram o status privilegiado das mulheres egípcias e o poder e a lenda das mulheres do Deus mergulham na obscuridade. E então, em 50 a.C., uma jovem de 18 anos herda o trono e reafirma o poder das mulheres egípcias. Seu nome é Cleópatra. Cleópatra é lembrada mais como mito do que como uma mulher de verdade. Gerações retrataram apenas uma parte de sua história, a de uma mulher com apetite insaciável para o amor e o poder. Mas uma nova dimensão de seu retrato está se tornando clara. Ela era uma regente capaz e política brilhante. Cleópatra faz ressurgir o poder das mulheres, empregando todas as armas de suas predecessoras: política, religião e sedução, para atingir o poder supremo sobre o Egito e quase todo o mundo. Como manipuladora principal da própria imagem, Cleópatra ampara sua posição internacionalmente. Primeiro, ela reforça os laços com Alexandre o Grande e os gregos, apresentando-se no clássico estilo helênico. Mais tarde, para impressionar os romanos, ela cunha moedas representando-a como César. E em casa, para ganhar o coração do seu povo, Cleópatra assume a imagem da deusa Ísis, e ela é a primeira regente do Egito a falar a língua egípcia em mais de 500 anos. No templo de Luxor, na tradição da faraó Hatshepsut e das esposas do deus antes dela, ela faz oferendas diretamente a Amon, fundindo religião com poder político. Apesar de venerada como deus por seu povo em 52 a.C., quando a máquina de guerra romana ameaça invadir, Cleópatra usa o poder terrestre de sedução para salvar o Egito. Ela gera o filho do grande Júlio César e, se não fosse pelo assassinato dele pelo Senado romano, ela teria governado o mundo ao lado dele. Quando os romanos mandaram o general Marco Antônio dominá-la, Cleópatra conquista o coração dele, com seu charme sensual e visões de como conquistar o mundo. Através dessa aliança política e romântica, ela restaura a antiga glória do Egito. Mas, em 30 a.C., os romanos invadem o Egito e vencem Marco Antônio e Cleópatra. Por não querer se submeter ao governo imperial, ela comete suicídio. Segundo o historiador greco-romano Plutarco, ela morre por causa da mordida de uma víbora. Mas muitos estudiosos modernos acreditam que Cleópatra conhecia venenos e saberia que o veneno de uma naja, a mesma serpente que adorna a coroa do faraó, seria a maneira mais letal e menos dolorosa de morrer. Com a morte de Cleópatra, um épico de 3.700 anos da história egípcia chega ao fim. Os faraós foram destronados. Os templos do antigo jazem em silêncio sinistro e é negado o poder às mulheres.
O mundo levará aproximadamente 2000 anos até as mulheres ganharem os direitos que todas as mulheres tinham no Egito Antigo. Se olharmos hoje a posição das mulheres no Egito Antigo, descobriremos que elas tinham mais direitos que qualquer mulher em qualquer outro lugar. Eu acho que as mulheres de hoje, em todos os países, deviam tomar isso como modelo para fazer um futuro melhor. Atualmente, as mulheres de todas as nações lutam para igualar os poderes do homem e da mulher. Mas talvez elas devessem buscar inspiração nas mulheres que governaram o Egito Antigo. Versão brasileira Clone.